O que significa chutar o balde? Não é o que você está pensando. Olá, queridos alunos, aqui é a Virgínia, sua professora brasileira. A expressão chutar o balde não tem o mesmo significado que em inglês. Em português, usamos essa expressão no sentido de desistir de uma situação difícil, geralmente com um sentimento de raiva, decepção ou cansaço. Por exemplo, estou cansada, quero chutar o balde e não trabalhar mais essa semana. Há centenas de expressões idiomáticas em português. Hoje você vai aprender 70 expressões que são muito usadas no Brasil. Essas expressões vão ajudá-lo a se comunicar com brasileiros de forma mais fluente. Use o QR Code que está na tela ou o link abaixo do vídeo para baixar um PDF com todas as expressões que vou ensinar neste vídeo. Vamos começar falando sobre 10 expressões com o verbo dar. Primeiro, dar bom dia, boa tarde ou boa noite. Dar bom dia significa dizer bom dia. Por exemplo, esqueci de dar bom dia ao porteiro. Você esqueceu de me dar boa noite. Segundo, dar aula. Dar aula é a maneira coloquial de dizer ministrar uma aula. Por exemplo, eu vou dar aula em 1 hora. Eu dei muitas aulas na semana passada. Número 3. Dar parabéns. Dar parabéns significa dizer parabéns ou parabenizar alguém. Por exemplo, você já deu parabéns ao seu pai pelo seu aniversário? Eu dei parabéns à minha amiga porque ela conseguiu um novo emprego. Número 4. Dar atenção. Dar atenção significa levar a sua atenção e dedicar seu tempo para algo ou alguém. Por exemplo, eu sempre dou atenção aos meus alunos. Maria sempre dá muita atenção aos seus filhos. Número 5. Dar opinião. Dar opinião significa expressar sua opinião sobre determinado assunto. Por exemplo, você poderia me dar sua opinião? Prefiro não dar minha opinião sobre esse assunto. Número 6. Dar um presente. Usamos comumente o verbo dar para expressar que você vai oferecer algo a alguém como um presente. Por exemplo, vou dar um presente especial à minha mãe. Eu adorei o presente que você me deu. Número 7. Dar uma caminhada. Dar uma caminhada significa sair para caminhar, geralmente com o intuito de fazer exercício. Por exemplo, eu dou uma caminhada todas as manhãs. Maria adora dar uma caminhada no parque. Número 8. Dar para fazer algo. Usamos a expressão dar para mais um verbo no sentido de ser possível fazer algo, para expressar a possibilidade de fazer algo. Por exemplo, não dá para entrar com o cachorro em restaurantes. Dá para você chegar mais cedo na próxima semana? Número 9. Dar certo ou dar errado. Usamos a expressão dar certo ou dar errado para expressar que algo vai acontecer ou aconteceu com sucesso ou não. Por exemplo, não se preocupe, tudo vai dar certo. Eu tive um dia difícil, tudo deu errado. Número 10. Dar-se bem com alguém.
Dar-se bem com alguém significa ter um relacionamento harmonioso e amigável. Por exemplo, você se dá bem com seus irmãos? Eu me dou muito bem com a família do meu marido. Agora, vamos falar sobre 10 expressões com o verbo pegar. Primeiro exemplo: pegar transportes. Por exemplo, eu pego o metrô todos os dias. Segundo, pegar uma doença. Por exemplo, eu peguei uma gripe. Terceiro, pegar um objeto. Por exemplo, ele pegou o jornal para ler. Quarto, pegar uma pessoa em algum lugar. Por exemplo, eu vou pegar meu filho na escola. Quinto, pegar fogo. Por exemplo, o prédio pegou fogo. Sexto, pegar sinal de telefone. Por exemplo, meu celular não pega aqui. Sétimo, pegar no sentido de brigar. Por exemplo, os meninos se pegaram na escola. Oitavo, é pegar ou largar. Esta expressão é usada quando você faz uma oferta que não é negociável. Então, você faz a oferta e diz: é pegar ou largar. Nono, pegar no pé. Essa expressão é usada para dizer que alguém está incomodando ou chateando. Por exemplo, meu irmão sempre pega no meu pé. E décimo, pegadinha. Pegadinha é um termo usado para se referir a brincadeiras práticas com o intuito de caçoar das pessoas. Por exemplo, ele gosta de fazer pegadinhas com os amigos. Pegadinha também é usado para se referir a uma pergunta que parece simples, mas não é. É uma pegadinha. Agora, vamos falar sobre 10 expressões com a palavra jeito. O principal significado da palavra jeito é maneira ou forma. Por exemplo, Maria gosta do jeito que João olha para ela. Maria gosta de fazer as coisas do seu jeito. Além do significado mais comum, a palavra jeito é usada em muitas expressões. Então, agora vamos estudar 10 expressões muito comuns com a palavra jeito. Número 1. Dar um jeito. Dar um jeito significa encontrar uma solução ou organizar. Por exemplo, precisamos dar um jeito na cozinha. Neste caso, quero dizer que precisamos organizar a cozinha. Outro exemplo. Não se preocupe, eu dou um jeito. Neste caso, quero dizer que eu vou resolver o problema, vou encontrar uma solução para o problema. Número 2. De jeito. De jeito significa intensamente. Por exemplo, os cães se pegaram de jeito, quer dizer que eles brigaram feio. Bati o cotovelo na mesa de jeito e doeu muito. Quer dizer que eu bati o cotovelo com força. Número 3. Ficar sem jeito. Ficar sem jeito significa ficar envergonhado. Por exemplo, João ficou sem jeito de falar com seu chefe sobre aumento. Maria sempre fica sem jeito diante das câmeras. Número 4.
com jeito. Com jeito significa com cuidado ou com carinho. Por exemplo, Maria segura o bebê com jeito. Quer dizer que ela segura o bebê com bastante cuidado. Você precisa falar com jeito para conseguir o que quer. Quer dizer que você precisa falar com cuidado ou com carinho. Número 5. De qualquer jeito. De qualquer jeito significa sem cuidado. Por exemplo, eu não gosto de fazer as coisas de qualquer jeito. Quer dizer que eu não gosto de fazer as coisas mal feitas, sem cuidado. João deixa suas roupas de qualquer jeito. Quer dizer que ele não arruma suas roupas, ele é descuidado com suas roupas. Número 6. Daquele jeito. Daquele jeito significa de mau humor ou agindo de modo desagradável. Por exemplo, João dormiu mal, então ele está daquele jeito. Quer dizer que João está de mau humor. Maria fica daquele jeito quando está com dor de cabeça. Número 7. Tomar jeito. Tomar jeito significa ajustar o comportamento de acordo com o padrão. Por exemplo, Pedro precisa tomar jeito e conseguir um trabalho. As crianças precisam tomar jeito e se comportar melhor. Número 8. Mau jeito. Dormir de mau jeito ou dar um mau jeito significa dormir de forma desconfortável ou fazer um movimento estranho que machuque o seu corpo. Por exemplo, dormi de mau jeito e acordei com dor no pescoço. Ou dei um mau jeito nas costas, quer dizer que eu fiz algum movimento estranho que machucou minhas costas. Número 9. Levar jeito para. Levar jeito significa ter habilidade para fazer algo. Por exemplo, Maria leva jeito para pintura. João leva jeito para ser artista. E número 10, ter jeito com. Ter jeito com também significa ter uma certa habilidade. Por exemplo, Maria tem jeito com animais. João tem jeito com crianças. Agora vamos falar sobre 10 expressões com a palavra mão. Número 1. Pôr a mão no fogo. Pôr a mão no fogo significa confiar ou se responsabilizar por alguém. Por exemplo, eu ponho a mão no fogo pelos meus amigos. Maria confia muito em João, ela põe a mão no fogo por ele. Número 2. Passar a mão na cabeça. Passar a mão na cabeça significa perdoar, proteger ou acobertar algum erro de alguém. Por exemplo, Maria sempre passa a mão na cabeça dos filhos, mesmo quando eles estão errados. Maria é muito boazinha, ela sempre passa a mão na cabeça de todo mundo. Número 3. Mão de vaca ou mão fechada. Estas duas expressões têm o mesmo sentido e são usadas para nos referir a uma pessoa que não gosta de gastar dinheiro. Por exemplo, eu sou um pouco mão de vaca, eu não gosto de gastar dinheiro com coisas supérfluas. Pedro é muito mão fechada. Ele não come fora de casa para não gastar. Número 4. Mão aberta.
Mão aberta é o oposto de mão fechada, ou seja, indica uma pessoa gastadora ou generosa. Por exemplo, minha mãe é uma pessoa muito mão aberta, ela gasta dinheiro com toda a família, menos com ela mesma. João é mão aberta e gasta mais do que ganha. Número 5. Abrir mão significa desistir de algo ou renunciar a algo. Por exemplo, eu nunca abro mão dos meus valores. Maria abriu mão de ir ao cinema para cuidar de sua amiga. Número 6. Colocar a mão na massa. Colocar a mão na massa significa trabalhar ou colocar algo em prática. Por exemplo, temos muito o que fazer, vamos colocar a mão na massa. Se você quer falar português fluentemente, você precisa colocar a mão na massa. Número 7. De mãos atadas. Estar de mãos atadas significa estar impossibilitado de fazer algo ou de resolver um problema. Por exemplo, João precisa de um carro novo, mas está de mãos atadas porque não tem dinheiro. Maria quer ajudar João, mas está de mãos atadas porque não tem emprego. Número 8. De mão beijada. Usamos a expressão de mão beijada quando recebemos algo sem nenhum custo ou sem esforço, ou quando oferecemos algo sem custo ou com um preço muito baixo. Por exemplo, João ganhou um carro de mão beijada de seus pais. Maria deu um celular de mão beijada a seu irmão. Número 9. Ficar na mão. Ficar na mão é uma expressão que significa ser prejudicado ou abandonado ou ter suas expectativas frustradas. Por exemplo, João ficou na mão porque Maria não foi encontrá-lo na festa. Pedro ficou na mão porque seu carro quebrou e ninguém foi ajudá-lo. E número 10. Deixar na mão. Deixar na mão é o outro lado de ficar na mão. Deixar na mão significa decepcionar, abandonar ou não ajudar alguém que precise. Por exemplo, meu carro quebrou e me deixou na mão. Eu nunca deixo meus amigos na mão quando eles precisam de mim. Agora vamos falar sobre 10 usos e expressões com a palavra cara. Número 1. Cara é um substantivo que é sinônimo de rosto. A palavra rosto é mais comumente usada para nos referir à parte do corpo e a palavra cara é comumente usada para nos referir à expressão facial. Por exemplo, eu lavo o rosto todas as manhãs. Neste caso, estou me referindo ao rosto mesmo, a uma parte do corpo. Ela está com uma cara feliz. Neste caso, estou me referindo à expressão facial. Número 2. A palavra cara ou caro também pode ser um adjetivo usado para nos referir a algo que custa muito dinheiro. Por exemplo, o relógio é caro, masculino. A bolsa é cara, feminino. Número 3. A palavra cara ou caro também é usada como saudação em início de cartas ou e-mails formais. Por exemplo, caro senhor ou cara senhora. Número 4. A palavra cara também é uma maneira muito informal de se referir a um homem. Por exemplo, ele é um cara legal. Quem é esse cara? Número 5.
Também usamos a palavra cara informalmente para nos referir a qualquer pessoa com quem estamos falando, homem ou mulher, normalmente em começo de frases. Por exemplo, cara, isso não é legal. Cara, acho que vou ficar em casa porque estou cansada. Número 6. A expressão cara de pau é usada para se referir a uma pessoa que não tem vergonha de fazer algo vergonhoso. Por exemplo, João é um cara de pau, ele sempre fura a fila. Pedro é um cara de pau, ele nunca me devolveu meu livro. Número 7. Geralmente usamos a expressão tomar vergonha na cara para chamar a atenção de uma pessoa que é cara de pau. Ou seja, quando queremos pedir a uma pessoa para parar de fazer coisas vergonhosas. Por exemplo, João, toma vergonha na cara e para de furar a fila. Pedro, toma vergonha na cara e me devolve o meu livro que você pegou emprestado. Número 8. A expressão custar os olhos da cara significa custar muito dinheiro. Por exemplo, apartamentos no Brooklyn custam os olhos da cara. Meu computador custou os olhos da cara. Número 9. A expressão ter duas caras é usada para se referir a uma pessoa falsa ou dissimulada. Por exemplo, não gosto de trabalhar com pessoas duas caras. Pedro é duas caras, sempre fala mal dos amigos pelas costas. E número 10, a expressão estar com cara boa ou estar com cara ruim significa estar com a aparência boa ou ruim. Por exemplo, esta comida está com a cara boa, quer dizer que está com uma aparência boa, apetitosa. Este suco está com uma cara estranha, quer dizer que não está com uma aparência boa. Agora vamos falar sobre mais 10 expressões com a palavra cara. Número 1. A expressão cara de enterro significa estar com a expressão triste. Por exemplo, Maria, o que aconteceu? Por que essa cara de enterro? João está com cara de enterro, mas não sei por quê. Número 2. Usamos a expressão cara de quem comeu e não gostou para indicar uma expressão facial de insatisfação. Por exemplo, acho que João brigou com Maria, pois ele está com uma cara de quem comeu e não gostou. A reunião não deve ter sido boa, pois Maria está com cara de quem comeu e não gostou. Número 3. A expressão cara de poucos amigos é usada para indicar que alguém está irritado ou de mau humor. Por exemplo, Pedro está com cara de poucos amigos. Está tudo bem? Por que essa cara de poucos amigos? Número 4. Usamos a expressão amarrar a cara ou fechar a cara para indicar que alguém ficou ou está muito sério ou de mau humor. Por exemplo, Ana sempre vai de cara amarrada ao trabalho. Quer dizer que Ana sempre vai muito séria ou mal-humorada ao trabalho. João sempre fica de cara fechada quando está dirigindo. Quer dizer que João sempre fica sério ou mal-humorado quando está dirigindo. Número 5. Cara a cara é uma expressão que significa falar com alguém ou ver alguém pessoalmente, frente a frente. Por exemplo, certas coisas eu prefiro falar cara a cara, quer dizer que eu prefiro falar pessoalmente e não por telefone, por exemplo. Maria precisa falar
cara a cara com seu chefe quer dizer que ela precisa falar pessoalmente com seu chefe. Número 6. A expressão cara de um, focinho do outro é usada para indicar que duas pessoas são muito parecidas. Por exemplo, João e Pedro parecem irmãos, cara de um, focinho do outro. Meu irmão é muito parecido com meu pai, cara de um, focinho do outro. Número 7. Ser a cara de é uma expressão que também significa ser muito parecido com alguém. Por exemplo, João é a cara do pai. Maria é a cara da mãe. Número 8. A expressão encher a cara significa beber muito álcool a ponto de ficar embriagado. Por exemplo, João encheu a cara no churrasco. Maria está bêbada, ela encheu a cara de cerveja. Número 9. Não ir com a cara de significa não gostar muito de algo ou alguém. Por exemplo, Pedro não vai muito com a cara do João. Maria não vai com a cara da Ana, elas não podem trabalhar juntas. E número 10, a expressão quebrar a cara significa não alcançar o que você queria ou ficar decepcionado. Por exemplo, João não conseguiu o emprego que queria. Ele foi à entrevista, mas quebrou a cara. Quer dizer que ele ficou decepcionado. Maria sempre acredita em todo mundo e depois quebra a cara. Quer dizer que ela sempre se decepciona com as pessoas. A expressão quebrar a cara também pode ser usada no sentido literal de bater no rosto de alguém. As pessoas usam essa expressão para ameaçar outra pessoa. Por exemplo, Pedro disse que vai quebrar a cara do Paulo. Neste caso, Pedro está ameaçando Paulo. Agora, vamos falar sobre 10 usos do verbo passar. Número 1. Passar tempo. Passar tempo. Por exemplo, Maria gosta de passar tempo com sua família. Aos fins de semana, eu gosto de passar tempo com meus amigos. Número 2. Passar em frente a um lugar. Por exemplo, Maria passa em frente ao supermercado quando vai para o trabalho. João passa em frente à academia quando volta do trabalho. Número 3. Passar por algum lugar rapidamente para fazer algo. Por exemplo, Ana passou pelo supermercado para comprar verduras. Maria passou pela casa do João para falar com ele. Número 4. Passar algo a alguém. Por exemplo, João passou o livro a Maria. Você pode me passar o sal, por favor? Número 5. Passar roupa. Por exemplo, Maria passou o seu vestido para ir a uma festa. Eu não gosto de passar roupa. Número 6. Perguntar ou dizer como alguém está passando. Por exemplo, como você tem passado? Maria não tem passado muito bem. Número 7. Passar de um assunto a outro. Por exemplo, o professor de português passou a outro assunto. Agora, vamos passar ao próximo exemplo. Número 8. Passar café. Por exemplo, meu marido passa café todas as manhãs. Eu adoro o cheiro de café passado. Número 9. Passar em um teste ou exame. Por exemplo,
Maria passou no exame de direção. Meus alunos passaram nos testes de português. Número 10. Passar mal ou passar bem. Por exemplo, João bebeu demais e está passando mal. Maria comeu demais e não está passando muito bem. Vamos praticar! Qual é a sua expressão brasileira favorita? Quais outras expressões você adicionaria à lista? Deixe um comentário abaixo com a sua resposta. Esta lição inclui um PDF gratuito com todas essas expressões, exemplos e exercícios para você praticar o que aprendeu. Faça o download gratuito em nosso blog. Use o QR Code que está na tela ou o link abaixo do vídeo. Se você gostou desta aula, você vai amar os nossos cursos. Na Escola Speaking Brazilian, nós oferecemos cursos digitais, aulas em pequenos grupos e aulas particulares. Você vai encontrar todas as informações em nosso site www.speakingbrasilian.com. Muito obrigada por assistir a este vídeo até o final! Antes de ir embora, lembre-se de curtir o vídeo e inscreva-se no meu canal. Até a próxima! Tchau, tchau!